Irmãos, paz, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Mestre. A mensagem de número 75 do livro Pão Nosso, intitulada Murmurações, inicia-se com a citação do versículo 14 do capítulo 2, segundo, da carta de Paulo aos Filipenses. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo, para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Gostaríamos de trazer ainda algo de leitura. Trata-se de O Livro dos Espíritos. Algumas questões do capítulo 8 do livro 4 das Leis Morais, o livro 3º, sob o assunto Marcha do Progresso. Questão de número 779. A força para progredir é a questão proposta por Kardec aos espíritos superiores que trabalharam em nome do Cristo na codificação espírita. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Questão de número 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Questão de número 780A.
Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Questão de número 780b. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Resposta: o progresso completo constitui o objetivo. Porém, como os indivíduos só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Por fim, questão de número 781 e 781A. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Comentário de Kardec: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força ativa, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas, juntamente, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, em que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. O progresso, portanto, é uma lei. Não se trata de algo que depende da vontade humana. Kardec, em determinado momento, experimenta a curiosidade a respeito da possibilidade de usar o seu livre-arbítrio, faculdade divina também concedida a ele, para não levar adiante a codificação espírita. Era ele o escolhido de então para ser o codificador. Mas, e se ele não o desejasse? E se ele não aceitasse a missão? Poderia ele, então, comprometer toda a terceira revelação, planejada pelo Cristo, sob a vontade do Todo-Poderoso? E a resposta é não. Negasse ele a aceitação da missão, da tarefa, e outros já estavam devidamente preparados para substituí-lo nessa desincumbência. Assim é em relação a todos nós. Há uma frase que, certa feita, recolhemos de um amigo, que foi atribuída na ocasião a Confúcio, embora não tenhamos encontrado em pesquisas pessoais qualquer material que confirmasse isso. Mas a frase é: nada que fizeres no universo alterará uma só vírgula do que está determinado, mas é importante que faça para ti mesmo. Nós fazemos o que fazemos para nós. Nós não precisamos acrescentar nada ao Criador. Nada que possamos fazer modificará um só ponto, um só tio, uma só vírgula da obra que foi perfeitamente elaborada pelo Criador, o que naturalmente inclui as leis que regulam essa obra. Mas faz toda a diferença para cada um de nós aquilo que fazemos. Então não percamos tempos, irmãos.
Se podemos acrescentar algo ao nosso senso de justiça, exercitando a justiça, façamo-lo. Se podemos acrescentar algo ao nosso bom ânimo, enfrentando a preguiça, enfrentando a indolência, enfrentando o corpo mole, façamo-lo. Porque quanto mais investirmos em o bom ânimo em nós, mais bem dispostos estaremos para realizar os estudos e os trabalhos que nos acrescentam, que nos tornam mais instruídos, que nos tornam melhores, que nos tornam instrumentos mais afinados à vontade do Criador. Não o façamos e estaremos prolongando o tempo de permanência na posição de instrumentos menos afinados, de irmãos, de filhos do Pai ainda menos preparados para tarefas de grande porte, de grande responsabilidade. É assim que nós, quando chefes, quando nós assumimos cargos de chefia, de coordenação de alguma tarefa, nós escolhemos os mais bem preparados para assumir as tarefas mais difíceis. Como nos dizem os espíritos superiores que registraram o seu pensamento em o Evangelho segundo o Espiritismo, tal como um comandante não escolhe para as missões perigosas, difíceis num combate, os menos aptos, os menos hábeis, Deus não faz diferente. E se nós desejamos grandes funções, porque reconhecemos que nessas grandes funções há grandes lições, há grandes oportunidades de aprendizado para que nos tornemos ainda mais felizes do que o somos hoje, nada mais justo que nos preparemos para elas. Nós, aqui na condição de encarnados, sejamos honestos, ainda muito iludidos. Preparamo-nos incansavelmente para estarmos aptos a assumir um cargo público, para termos salários invejáveis, para termos a sonhada, pelo menos na mente de alguns, estabilidade que o serviço público oferece. E, no entanto, meus irmãos, quantos preparam-se dessa forma, sendo incansáveis em seus estudos, abnegados em suas rotinas diárias, abrindo mão de horas de lazer, hora de convívio familiar, de convívio com amigos, para prepararem-se para daqui a pouco, ao assumirem esses cargos, virem a tomar remédios de tarja preta, a virem sucumbir na depressão, ou tão ruim quanto, se não pior, em práticas de corrupção, porque não se prepararam para lidar com a tentação do poder, porque não prepararam-se suficientemente, prepararam-se para as provas, mas não prepararam-se para as responsabilidades que naturalmente vêm com a assunção de cargos públicos. As pessoas preparam-se para estender um pouco mais nesse assunto que ainda é tão atual, principalmente na capital da República, o foco no serviço público. As pessoas esquecem-se que deveriam, desde o momento em que iniciaram seus estudos para o serviço público, ter em mente que elas vão assumir um cargo para servir o público e não para servir a si mesmas. Que de suas ações, de suas decisões depende muito do bem-estar social que está tão baixo, que está tão lamentável, que objeto, segundo o nosso irmão Emmanuel, na estruturação da sua fala, do seu pensamento nesse capítulo, alvo de tantos murmúrios, de tantos lamentos, mas quando somos nós, aqueles que têm que tomar as decisões para que o motivo dos nossos murmúrios e dos nossos lamentos seja atenuado, se não sanado, a depender da posição que assumamos, nós definitivamente não assumimos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Não é comigo.
não depende só de mim, é verdade, não depende só de ti, mas depende também de ti. E se nós, do ponto de vista de espíritos imortais que somos, recordarmos que o Brasil avançará, inevitavelmente, como já está avançando, essa pátria será reconhecida pela sua grandeza, será reconhecida pela superação de uma época cheia de injustiças, de desonestidades, de más práticas, quando então a justiça estará exuberante, estará farta, abundante neste planeta, independentemente de nós querermos ou não, de nós trabalharmos em favor disso ou sermos murmuradores contumazes. Ao recordarmos que a lei é de progresso e que essa nação progredirá, como repetimos, já está progredindo, independentemente de nós cuidaríamos de aproveitar melhor o tempo que ainda temos no corpo de carne, que ainda temos nessa encarnação, para sairmos daqui, não só com a satisfação de termos contribuído com a lei de progresso em relação a este país, mas, sobretudo, de termos feito aquilo a que viemos fazer. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro dever da criatura é consigo mesma. Consigo mesma. É de tão alta relevância essa observação, meus irmãos, que nós podemos fazer a seguinte análise. Tal como se estivéssemos necessitados de distinguir duas superfícies sobrepostas, dois objetos que estão juntos, tendo-os, as superfícies, os objetos, com as mesmas cores, a nossa dificuldade seria maior do que se os tivéssemos em cores diferentes. O contraste oferece-nos o benefício da facilidade na distinção dessas superfícies dos objetos. Quando vamos a exames laboratoriais, quando vamos à necessidade de encontrar determinados elementos, determinadas substâncias em nosso sangue, em nossa corrente sanguínea, nós usamos em laboratórios corantes que produzem esse efeito, o do contraste, porque sem ele, se não impossível, ficaria muito difícil de percebermos aquilo que queremos perceber. Quando vamos para a esfera moral, nós podemos aproveitar do raciocínio anteriormente apresentado para dizer que aquele que está enxafurdado na corrupção, aquele que vive na corrupção, na mentira, na prática do engano, e que, ao estar enxafurdado, ali chegou, não porque assim o decidiu da noite para o dia, é uma sucessão de decisões, é dia após dia, semana após semana, meses, anos, tomando decisões alinhadas com a mentira, com a corrupção, com o engano. Quando ele tem que examinar o que é corrupto fora de si, quando ele tem que examinar o que é errado fora de si, ele não o consegue, porque não há contraste. Ele se confunde com a corrupção que ele observa. Ele e o outro são como um, estão no mesmo diapasão, estão no mesmo tom, estão na mesma vibração. Não incomodam-se um com o outro, porque se sentem absolvidos um pela prática do outro. Roubo, se é que consigo distinguir que é roubo, e acredito que a maior parte das vezes não,
Se o outro faz, eu posso fazer, ou se o outro faz, não há problema que eu faça. Então nós vamos pouco a pouco compreendendo que a melhor maneira de imunizarmos-nos contra as más práticas, contra os desvios morais, é investir na nossa elevação moral. Agora, se nós estamos imperfeitos, e os nossos pais, os de nossa casa, as pessoas que nós mais amamos, não estão livres de imperfeições e às vezes estão tão ou mais imperfeitas do que nós nessa ou naquela área. Se dentro de casa temos, entre aqueles com os quais dividimos o mesmo teto, dividimos a mesma rotina, espíritos que às vezes estão muitíssimo atrasados nas lições da honestidade, nas lições do respeito ao semelhante, nós estaríamos perdidos sem o referencial do Cristo. E aí, mais uma vez, irmãos, a certeza de que nenhum de nós pode alegar qualquer desculpa, qualquer razão para permanecer enxafurdado nos seus desvios, quando há na história da nossa humanidade aquele que em pessoa veio mostrar o que é a verdade. Ele não nos disse o que é a verdade. Ele, como verdade, se nos apresentou. Queremos saber o que é a verdade, queremos saber o que devemos ser, olhemos para Ele. Achamos que chegamos ao ponto máximo da elevação da humanidade, então nos comparemos com Ele. Quando os discípulos do Cristo, enganados com relação a si mesmos, porque eram homens comuns como nós o somos aqui, passados mais de 2000 anos, de lá para cá, achavam que eram melhores do que de fato eram, e competiam entre si para saber quem entre eles, que eram os melhores, era melhor do que todos os demais. Jesus, como mestre que não fala, mas que age como mestre, toma de uma toalha, envolve a cintura com ela, toma de uma bacia com água e vai a lavar os pés de cada um dos discípulos, dizendo depois: se eu que sou o mestre, se eu que sou o Senhor, fiz isso a vós, o que não caberá a vós fazer em relação a uns aos outros. Meus irmãos e irmãs, caminhar no sentido de afastarmos-nos dos murmúrios que nada produzem de útil, para seguirmos o Cristo na direção do que nós ainda não somos, de sermos melhores do que nos encontramos no dia de hoje, significa servir. Fora da caridade não há salvação, é uma máxima, é um lema que sintetiza a proposta, a exortação do Cristo a que sirvamos uns aos outros. Não é por outro modo que chegaremos a cumprir o maior mandamento de todos, de todos que já existiram e que poderão existir. Tudo que resume as leis e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, como diz o apóstolo Tiago, como poderemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amamos o nosso semelhante que vemos? Mentimos se fazemos isso. Não é possível amar o que não se vê quando sequer se ama aquele que se vê.
Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui para dar continuação no corpo físico que ora assumimos ainda, dar continuação à nossa trajetória de espíritos imortais que somos. Nós, é verdade, muitas das vezes nos apoiamos em dúvidas como: ora, mas se eu de fato fosse um espírito imortal, se de fato tivesse compromissos de ordem espiritual, se tivesse havido um planejamento reencarnatório, eu deveria lembrar. E porque não lembro, permito-me colocar em dúvida, deixar de lado esse tipo de preocupação, e enquanto isso, permito-me todos os gozos que a matéria me oferece. E vou a comer, a beber, a dormir, a viajar e usufruir dos prazeres sensoriais que a matéria me oferece. Acontece, meus irmãos, que por negligência, muitas das vezes proposital, negligência em que nos comprazemos, nós desejamos ser negligentes nesse ponto, nós não partimos do simples ao complexo do que conhecemos para o desconhecido. Porque se o fizéssemos, ou fizéssemos com mais frequência, nós compreenderíamos com clareza que quando tínhamos 5 anos, aqueles que já têm algumas décadas, nós não tínhamos a visão de vida que hoje temos. E então, quando tínhamos 5 anos, tínhamos a visão completa da vida, os nossos propósitos, tudo que almejávamos, tudo que tínhamos como certo, do que justifica a vida aos 5 anos, é isso que deveremos continuar conservando aos 30, aos 40. Então, meus irmãos, não importa quanto que nos seja difícil entender que passamos 30, 40, 50, 70 anos iludidos com a matéria, acordemos para a nossa realidade espiritual, porque nós somos espíritos. E para aqueles que insistem, que teimam em negar a sua realidade como os espíritos, não nos resta senão lamentar e reler nas nossas memórias o que André Luiz escreveu na abertura do livro Nosso Lar. Teremos que experimentar ainda uma porção de dores, no umbral ou em zonas de sofrimento, seja qual for o nome que queiramos dar, para que novamente, quando a misericórdia divina nos beneficiar com um retorno à carne, estejamos um pouco mais despertos para essas nossas responsabilidades como espíritos imortais. Graças a Deus e graças a Jesus.